Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda à nossa live de quinta-feira, um live que traz para você informação, traz para você conhecimento, estimula você a se autodesenvolver, se conhecer, estimula você a sair do ponto de estagnação que você tá e rumo a um novo estado, ao estado que você deseja estar, realizando seus sonhos, sendo próspera, sendo a mulher que você nasceu para ser. Aqui nessa nossa live, nós vamos trazer todas as quintas-feiras assuntos que ajudem você, mãe empreendedora, a ser cada vez mais produtiva, só que sem perder a harmonia e a leveza do dia a dia, podendo conciliar filhos e negócios e de forma harmônica. E eu vou trazer assuntos sempre relacionados a isso. Olá, meus queridos que vão entrando, mandando oi pra mim. Beijo, beijo pro Léo, meu afilhado lindo, tá aí, coisa mais fofa, saudades. Hoje é quinta-feira, quase com cara de sexta, né? Porque amanhã é feriado, amanhã é sexta-feira santa. Então tá todo mundo já em ritmo de sair, né, do trabalho daqui a pouquinho. E nós aqui com uma live maravilhosa preparada para você, onde nós vamos falar sobre onde tudo começa. Onde começa o planejamento, onde começa um relacionamento, onde começa a jornada para atingir uma meta, onde começa a organização de uma casa, aonde começa, tudo começa no mesmo lugar. Desde a coisa mais simples do mundo até a coisa mais complexa, começa no mesmo lugar. Pode mudar de nome, uns chamam uns nomes mais simples, outros nomes mais elaborados, mas todos começam com o mesmo... Não começam com o mesmo nome, mas começam com a mesma ferramenta, vamos falar assim. Pessoa que criou o café, né? A gente tem que agradecer por ter essa bebida maravilhosa, né? Eu só particularmente, depois do chimarrão, eu amo café. Chá também, mas café. Mas café, amo mais. Bom, então para não enrolar muito, o pessoal vai entrando, vai dando oi aí pra mim, pra eu saber da onde que vocês estão, de onde vocês são, que aí eu vou ficando antenadinha aqui com os exemplos também. Então vamos lá, do que nós vamos falar na live de hoje, que vai auxiliar mães empreendedoras a sair de um estado de rotina sobrecarregada, bagunçada, falta de organização, falta de atingir metas e resultados, falta de propósito, falta de enfim, sair desse momento de loucura que você tá, de surtada que você tá, e ir para um patamar acima, né? Vamos dar o passo à frente, né? Você vai ir para o próximo nível. É através das listas. Nossa, Eliane, mas lista? Vamos pensar aqui. Tudo começa com uma lista. Se você vai no supermercado, é uma lista. Por mais que seja mental, mas você faz uma lista. Se você vai fazer uma viagem, você faz uma lista. Se você vai fazer um evento, uma festa, uma comemoração, você faz uma lista do que precisa organizar, preparar. Se você vai ter filhos, você faz uma lista, não faz? Uma lista de roupinhas, de utensílios, do que você precisa de exames. Se você vai abrir um negócio, você também tem uma lista de situações, documentos e afazeres. Se você vai administrar uma casa, você tem uma lista de cuidados que você precisa ter.
se você vai, até para namorar, né? A gente bate o olho no maridão, assim, quando conhece, você já faz uma lista na sua cabeça. Ah, isso agrada, isso não agrada. O olho brilha igual o meu, ele tem objetivos iguais ao meu, né? Você faz uma lista do que aquela pessoa tem de interessante para você. E aí você organiza isso dentro da sua mente para ver se é viável ou não. O que acontece se a gente não faz uma lista minimamente ajustada, minimamente organizada, planejada, com intenção, com foco, né? Minimamente. Primeiro de tudo, você não atinge os resultados que você quer. Porque se você não tem uma lista, você acorda de manhã e tua cabeça já tá assim, girando. Eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, eu tenho isso pra fazer, tem filho pra levar, tem a louça, tem o cachorro, tem o passarinho, tem a sala pra organizar, tem isso, tem aqui, tem a roupa, tem... E aí você levanta e já vai fazendo. E aí chega no final do dia, você fez tudo meio que atropelando as coisas, perdeu tempo, desotimizou o seu tempo. E ainda, por cima, você não fez as coisas que precisava fazer. Começa por aí. Você também não tem foco, porque daí você faz uma coisa, daí você lembra da outra, você faz a outra, daí você lembra da... mas enquanto eu faço isso, podia fazer aquilo. E aí você vai fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você abre o computador para ver uma situação de um determinado e-mail, você lembra de outra coisa, aí você já vai ver o WhatsApp, e daí você já lembra de outra situação, do médico, do filho, daí tu já vai ver outra situação. E aí você começa a emendar, quando você, opa, mas eu tinha que ter visto o negócio lá no e-mail. Ele direciona. Uma lista mal feita, ela vai te gerar ansiedade, porque aí você fica, né? Meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu preciso terminar hoje, e agora? O que faz primeiro? Como é que faz? E daí o cliente cobra, e daí o marido cobra uma situação que você ficou de fazer, aí o filho cobra uma situação que você ficou de fazer, aí você se cobra uma situação que ficou de fazer, aí, enfim... Você fica também sobrecarregada com aquela confusão toda na sua cabeça. E aquela ansiedade batendo forte, porque você precisava terminar. Outra questão é a frustração, porque você chega no final do dia frustrada, que não conseguiu fazer, não conseguiu realizar o que se tinha se proposto a realizar. E tem sensação pior do que se sentir frustrada? Não tem, né, gente? Concordo. E olha, sem contar que quando a gente não faz uma lista, a gente tá muito propensa a procrastinar. Sabe aquela história, o que os olhos não veem, o coração não sente? Mais ou menos assim. Você precisa fazer uma situação que é importante pro teu objetivo. Indiferente se é dentro dos negócios, se é na criação dos filhos. Aí você diz assim, tá, mas... isso eu posso deixar para depois, né? Eu vou fazendo essas outras coisas que são mais fáceis, né? E daí esquece, porque não tá visível aos seus olhos. Daí passou. Não fiz de novo. Não fiz de novo. Vou esperar me cobrarem para fazer, né? Aí você vai esquecendo. Também entra, né? Como eu comentei antes, o estresse. Você fica estressada... Porque daí na tua cabeça você tem 1 milhão de coisas para fazer e você não anda, a coisa fica parada, travada, né, embolada, e o negócio não rende, né? E a falta de controle, você não consegue controlar a tua produtividade, o quanto você está fazendo, o quanto você está conseguindo evoluir no teu negócio, o quanto você está conseguindo evoluir dentro da educação dos filhos, o quanto você está conseguindo evoluir dentro da administração da sua casa, do seu lar, do seu empreendimento. Então, a gente precisa ter um olhar muito amoroso para as listas, né? Mas aí, por que a gente não consegue fazer lista? Por que a gente
acha que lista não vai, na hora de fazer não consegue, trava e tal. Então, uma das coisas mais são os julgamentos. A gente julga. A gente acha que fazer lista é coisa de fresco, né? É frescura, né? Mulher raiz tem que gravar tudo na cabeça. Tem que saber de cor o que precisa fazer no negócio, precisa saber de cor o que precisa fazer para atender o cliente, precisa saber de cor o que precisa atender e saber que dia, que hora, que local, que tem que ir na reunião do filho na escola, que precisa, enfim. E esses julgamentos de achar que eu sou boa o suficiente, eu consigo dar conta de tudo, eu sou essa soberba que às vezes a gente tem, isso só sobrecarrega o nosso cérebro, só sobrecarrega o nosso sistema. E aí a gente fica cansada. Esses dias eu ouvi falar de burnout. É um excesso, cansaço excessivo do corpo e da mente. Esses dias o meu marido, ele saiu de um setor mais operacional para um setor mais estratégico no sentido de burocrático, vamos falar assim. E aí ele chegou em casa e falou assim, nossa, eu tô cansado mentalmente, mas o corpo tá aqui disposto, poderia trabalhar mais 24 horas, mas a cabeça tá cansada. Então, existem coisas que cansam fisicamente, existem coisas que cansam mentalmente. E você querer guardar tudo dentro da sua cachola, cansa mentalmente. Essa confusão do dia a dia cansa mentalmente. Essa sobrecarga de tarefa cansa mentalmente. E aí, consequentemente, você vai estar cansada para fazer qualquer outra coisa, até para dormir você vai estar cansada. Por incrível que pareça, até para dormir. Então, assim, se livra desses julgamentos. Quando a gente tira da mente e coloca no papel tudo que a gente precisa fazer, na ordem que precisa fazer, na listinha, a gente está aliviando o nosso cérebro, deixando ele mais leve, deixando ele mais com espaço para criatividade. Você acaba deixando ele livre para criatividade, porque senão ele fica ali, nossa, eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Dali a pouco ele lembra, não posso esquecer de fazer tal coisa, não posso esquecer. E nesse não posso esquecer, você perdeu alguns segundos de concentração, de foco no que realmente era importante. Então, eu sou apaixonada por essa questão do escrever. Você tem que tirar da cabeça e colocar no papel, tá? Precisa fazer isso. Oi, 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 olha lá, pessoal lindo, mais dando oi pra mim aqui, também amo vocês. E agora eu vou contar um exemplo nosso aqui em casa. Eu era totalmente anti-lista, eu achava exatamente isso, que a lista era frescura. Eu posso, eu me achava assim, tipo, eu sou poderosa, gostosona, vou no mercado, não preciso de lista, tudo na minha cabeça, né? Vou passando nas gôndolas e vou lembrando, vou pegando. E aí agora com a Heloísa, né, que ela tá nessa fase de aprender as letras e aprender a escrever, ela tá assim, tudo ela quer escrever. E aí, então vamos fazer a lista do mercado. E aí, claro, foi um momento maravilhoso. E mãe e filha, né, ela olhando o que faltava, o que não faltava, eu anotando na lista, foi muito legal. E daí no mercado ela riscando, né, claro que eu dizendo o que era, porque ainda não sabe ler. Mas foi muito divertido. Mas nesse processo, o que eu descobri? Lá no mercado, quando a gente ia pegando as coisas e ticando lá na lista, peguei esse. Opa, esse não tá na lista. Eu consegui ver claramente que quando a gente faz a lista, a gente consegue ver o que é prioridade e o que é o supérfluo. Então, quando você põe na lista, tudo que aparecer de coisa para fazer durante o dia que não está na lista, pode ser algo supérfluo, pode ser algo que pode ser feito depois, pode ser algo que pode ser feito amanhã ou à noite. Então,
depois que eu comecei a criar esse hábito de fazer listas para tudo que eu preciso, eu comecei a aprender a dizer não para as outras pessoas. Porque aí vinham me pedir uma situação e eu olhava ali na minha listinha, falei, não vai caber aqui. É urgente, precisa ser feito agora? Dá para esperar? Sabe? Então, antes não, a pessoa pedia, eu já fazia, porque eu podia correr o risco de esquecer e a pessoa ter que me cobrar, e eu odeio que me cobrem. Eu gosto sempre de estar fazendo as coisas antecipadamente. E aí eu comecei a fazer assim, opa, isso eu não consigo fazer agora, né? Tenho tempo para fazer? Posso fazer? E aí eu comecei a colocar dentro da minha agenda as coisas, e aí ficou muito mais leve, muito mais tranquilo dizer, não, eu não consigo fazer isso agora. Posso fazer depois, né? Posso fazer no final do dia, posso fazer na semana que vem. Nossa, ficou muito mais leve para mim. E aí eu quero que passar isso para você, essa paixão por fazer lista. Isso você só vai aprender a fazer, você só vai criar paixão pela lista no momento que você começar a fazer a lista. E como que faz uma lista? Quer aprender a fazer? Quer aprender a fazer uma lista? Vamos lá. Pega aí um papel, um lápis, uma caneta. Vamos fazer juntas aí uma lista. Primeiro passo é você ter o papel e a caneta e você listar tudo que você faz. Tudo. Desde varrer um chão até guardar algum brinquedo, porque quando a gente tá nesse mundo bem bagunçado, a gente prefere pegar e fazer do que dizer assim, filho, olha o seu brinquedo aqui no meio do caminho, né? A gente tá tão com a cabeça tão louca que a gente vai lá e vai fazendo, que nem um trator. Então nisso tá tudo. Eu preciso ligar para minha mãe todo domingo 8 horas da noite. Eu preciso no negócio, eu preciso clientes novos, eu preciso divulgar uma determinada situação, eu preciso agora essa semana, né, tem a Páscoa, o que eu preciso fazer? Lista tudo. Em todas as áreas, em todos os papéis. Você vai ver que você vai fazer uma lista enorme de coisas que você faz. Se você é uma mãe empreendedora e tá nessa situação que eu estava há algum tempo atrás, a sua lista vai ficar enorme. E aí você vai fazer o que com essa listona? Você vai dividir ela, né? Vai separar tudo que você faz por papéis. Disso tudo que tá aqui, de coisas que eu faço, o que é da Eliane mãe? O que é coisa da Eliane empreendedora, empresária? O que é da Eliane esposa? O que é da Eliane filha? O que é da Eliane administradora do lar? Você vai separar todas as suas atividades nos teus papéis. E aí você vai ter lá 4, 5, 6 papéis. Líder de alguma comunidade, líder de algum projeto, enfim, você vai citar ali tudo que você tem para fazer. E aí vem o pulo do gato. Você vai olhar para aqueles papéis seus e vai dizer assim, qual desses papéis eu quero dar prioridade nesse momento? Você vai escolher um deles, no máximo 2, e aí dentro dele você vai pegar aquelas tarefas que você citou e vai priorizar elas, vai categorizar. Então eu tenho tudo isso aqui para fazer dentro do meu negócio nesse mês, no próximo mês. Então tá. Então eu vou selecionar o que é prioridade para eu fazer, o que eu tenho que fazer para ontem, o que é urgente, o que é importante, o que eu tô fazendo de metida que eu não precisava fazer, que eu poderia deixar outra pessoa fazer.
É verdade, gente. Tem coisa que a gente faz de metida. Coisa que a gente não precisa fazer. Eu tô aprendendo muito isso agora que eu tô trabalhando com um parceiro incrível. E um pouco, uma unha assim, eu sei fazer do que ele faz. E aí no começo eu tava querendo, não, o cara é expert no negócio, deixa ele fazer, sabe assim? Então, nossa, tá tão mais leve em relação a aquele assunto que ele tá administrando, e aí ele só me passa, olha, eu fiz assim, fiz assado, fiz, né? Porque isso, porque a métrica daquilo, que a métrica daquele outro, tá ficando muito mais leve o negócio. Por que eu vou me meter a fazer um negócio sendo que eu tenho alguém que pode fazer? E isso é a mesma coisa com a gente no nosso trabalho. Por que eu vou me meter a fazer algo que às vezes eu posso delegar? Na nossa casa, por exemplo, cada filho cuida do seu quarto. E aí, qual que é a minha função como mãe? Se virem. Não, de vez em quando eu dou uma passada lá e dou uns... olha aqui, olha esse quarto aqui. Isso aqui é um quarto de uma princesa? Isso aqui é um quarto de um moço adolescente, um rapazote bonito? E aí eles se agilizam e dão uma garibada ali no quarto. Né? Então, assim, claro que eu tenho que dar o exemplo. Meu quarto tá sempre, né, dentro do possível. Tá sempre em ordem, né? Então, porque tem coisas que eu não dou muita prioridade, não, e aí que me julguem. Agora passei dessa fase do julgamento aí. Mas o que é prioridade dentro da administração do meu lar? O que é prioridade? Né? O que é prioridade dentro do ser mãe? O que é prioridade dentro da questão do teu negócio? Né? Com os seus clientes, com o teu trabalho, com os impostos, né? Todos esses detalhes que a gente tem para cuidar. E aí, depois de feito essa lista de... Você lembra? Lembrei agora. Você lembra quando você ia para a escola e tinha que fazer lá em português, colocar as palavras em ordem alfabética, que tu dizia, prof, mas eu já sei fazer porque tem que fazer de novo, né? Botar as palavras em ordem alfabética. E é mais ou menos isso. Você vai, tipo, colocar em ordem alfabética, mas em ordem de prioridade. O que eu tenho que fazer primeiro, o que é mais importante, o que vai fazer diferença se eu fizer. Vai fazer diferença se eu varrir a casa todo dia para a educação dos meus filhos? Talvez não. Agora, vai fazer diferença eu perguntar para eles como é que tá teu material? Como é que tá as matérias? Tá conseguindo estudar? Vamos ver, me mostra aqui teu caderno. Então, a gente tem esse... O que é mais importante? Tá? Então, faz essa lista e coloca essas prioridades dentro do papel que você escolheu. Isso é no âmbito maior. Agora, e no dia a dia? Como é que isso funciona no dia a dia? No dia a dia, a dica a dica de ouro que eu posso te dar é, à noite, antes de dormir, você pegar um papel, um lápis ou uma caneta e fazer a lista. O que eu tenho que fazer tudo amanhã? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Põe o que você precisa amanhã. Ah, Eliane, mas de noite, por que não dá pra fazer de manhã cedo? Dá. Se pra você é melhor, se pra você flui melhor fazer pela manhã, faz pela manhã. Eu prefiro à noite, porque quando você, né, põe tudo que você tem pra fazer no papel, que nem eu falei antes, porque os olhos não vê, o coração não sente, né? Os teus olhos vão ver que tá tudo ali. Aí teu cérebro vai dizer assim, ufa, não preciso ficar lembrando disso. Não preciso ficar me preocupando com isso. Ela anotou, então tá salvo, tá gravado. E aí eu posso dormir tranquila. Então a qualidade do meu sono melhorou muito mais depois que eu comecei a fazer as listas. Depois que eu comecei a entender
essa logística de, opa, vamos deixar o cérebro menos preocupado, vamos fazer a lista, que dele sabe que tá anotadinho e eu posso dormir. E aí eu consigo dormir muito mais tranquila. Dessa forma você gasta menos energia, você gasta menos tempo pensando em o que fazer, em o que não fazer. Então, a lista, no meu ponto de vista, até rimou, né? A lista e o meu ponto de vista são as coisas mais importantes, o primordial, quando você vai fazer um planejamento. As grandes empresas chamam isso de brainstorming, né? Uma palestra que eu fui há anos atrás, quando começou a se falar em brainstorming, tinha um caipira que falava assim, o toró de ideias, espinha, não sei das quantas. Então, cada um inventou um nome legal, mas ela é uma lista. Download, tem uns que falam de download, tá? Mas é uma lista. Lista de tarefas. O que você precisa fazer? E você joga tudo nessa lista. Funciona para qualquer situação, para qualquer questão. Às vezes você faz uma lista mental rapidinho, mas quando você põe ela no papel, pode ser um rascunho, um papelzinho, né? Eu tenho meu caderninho com as listinhas, eu tenho meus papeizinhos com as listinhas, né? Que eu começo a ter as ideias e vou colocando, aí eu seleciono categorias, enfim, né? E aí você vai vendo qual que é a melhor forma para você organizar as suas ideias, rascunhar e depois passar limpo, enfim. Veja aí como fica melhor. Ai, que bacana! Nós hoje falamos então sobre aonde começa todo e qualquer planejamento, toda e qualquer ação de sucesso, de resultado, que é pela lista de coisas a fazer, lista de tarefas, lista de materiais necessários, lista. Vimos onde que prejudica a nossa saúde mental, emocional, física, não ter uma lista minimamente bacana. Vimos por que a gente muitas vezes não consegue, trava na hora de fazer uma lista. E aprendemos a fazer uma lista geral e uma lista diária. Uma coisa que eu quero te dizer assim, muito importante, é praticar. Então não adianta você aprender aqui na live e você não tomar isso como um hábito de fazer diariamente. Porque quando você faz diariamente, você consegue ver o real valor daquela situação. Então não adianta só ouvir e não praticar. Então praticar. O desafio é você praticar, é você fazer, colocar em prática. Você vai ver como vai ser legal você ter esse hábito de fazer listas. E se você ainda disser para mim assim, Liane, mas é muito difícil fazer sozinha, esse negócio não vai, não anda, eu tenho duas opções para você. Eu tenho o curso Ativando a Produtividade, que nós liberamos o link de compra a semana passada, então ele ainda tá fresquinho, ele tá por um preço promocional de lançamento, então de R$ 97,00 ele tá por R$ 39,00. Você ganha o e-book com todo explicadinho de como funciona, passo a passo. Você também ganha um planner mensal, para você é só planejar, prontinho, é só imprimir e planejar. Você também ganha aulas em vídeo, né? Explicando como que funciona, mais alguns detalhes interessantes. A aula bônus vai ter também sobre métodos ágeis, Kanban. E também você vai ter meditações guiadas que vão te ajudar nesse processo, nesse passo a passo de ativar a sua produtividade. E também tem a opção, se você disser, Eliane, mas eu sou muito ruim com autodidata, com livro e tal, eu prefiro juntinho, né, no tete a tete. Então tem a opção da mentoria individual, aí você fala comigo no direct, a gente pode conversar um melhor horário para você, e aí a gente organiza essa questão da mentoria, que aí são 5 encontros,
pouco mais aprofundados, que daí a gente trabalha algumas coisas emocionais também, não só, porque o método Mãe Empreendedora Produtiva, ele é baseado em ativar a produtividade através de 2 pilares. O pilar emocional, que trabalha toda essa questão das emoções, da ansiedade, da sobrecarga, da culpa, dos medos, das crenças limitantes, toda essa questão de você conhecer o seu potencial, o autoconhecimento, né? Trabalhamos tudo nessa parte emocional. E no pilar operacional, que é o prático, que é o passo a passo do planejamento, que também trabalhamos nessa mentoria. No método, né? Mãe Empreendedora Produtiva. E na mentoria a gente trabalha os 2, né, em 5 encontros. Então, um trabalho um pouco mais aprofundado. E aí tem também o curso e-book, que você pode estar adquirindo se você tem mais essa habilidade de autodidata. E o e-book trabalha principalmente o pilar operacional, passo a passo da prática de se tornar produtiva, organizando a sua rotina, tá? No e-book. Certito? Qualquer dúvida, me chama no direct, tá? Para mentoria é no direct, se você tem interesse. E do e-book, o link tá na minha bio, então clica no link da bio, vai abrir a minha página de vendas, você vai assistir o vídeo ou não, vai clicar em comprar, e daí tem umas opções muito legais. Você pode fazer Pix, você pode fazer boleto bancário, você pode pagar no cartão, parcelado, acho que se não me engano em até 4 vezes, então tá bem bacana. E a mentoria tu fala direto comigo, que daí não é por Hotmart, nada, porque vai ser presencial não, ao vivo e online, né, tete a tete. Combinadinho? Que delícia ter vocês aqui com a gente toda quinta-feira. Eu vou deixar essa live salva para você poder vir consultar quando tiver dúvida. E um beijo, ótima quinta-feira, restinho de quinta-feira, ótima final de semana, feriado, boa Páscoa para você. Que Deus te abençoe, que você continue no caminho de se tornar a mulher que se nasceu para ser. Linda, abençoada, próspera e produtiva. Beijo no coração. Tchau. Até quinta que vem.